Olá, bem-vindo, bem-vinda a este vídeo, mais uma entrevista com o aprovado do Estratégia Concursos aqui no nosso canal. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer a história, as estratégias de prova e tudo que ela fez para ser aprovada em primeiríssimo lugar. Bárbara Aparecida Rocha, primeiro lugar no concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o cargo de analista judiciário, administradora. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Stelle, e você? Tudo jóia, melhor agora. Quero conhecer você, sua história, o que você fez para chegar até o primeiro lugar, que muitas pessoas almejam. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Bárbara. Fala para a gente sua idade, se você não se importar, sua cidade natal, se já é de Minas Gerais mesmo, ou vai ter que migrar, e a sua formação. Moro em BH, Minas Gerais, sou daqui mesmo, tenho 42 anos. A minha primeira formação é educação física, né, que eu fiz, formei em 2007, e depois eu fiz administração, formei em 2018. Então, eu tenho duas graduações. E no meio disso tudo tem pós, mestrado e bastante estudo. Que legal! Então começou como educadora física, passou à administração e agora vai atuar no TJ Minas Gerais com essa especificação de administradora, né? Como é que foi essa virada de chave, Bárbara? Então, Stelle, na verdade, eu sempre fui atleta, então sempre gostei de esporte, e aí não tinha nem dúvidas que a primeira graduação seria educação física, né? Minha mãe me deixou muito livre para escolher, então eu fui, prestei o vestibular, na época eu formei pelo Cefet, aí fui para o UFMG. A minha vida toda de estudos é na área pública, né? Então eu saí da prefeitura, eu sempre estudei na área pública. E aí fiz o vestibular, passei, formei educação física, aí logo em 2007 eu já queria estabilidade, porque eu trabalhava em academia, dava personal, dava aula de ginástica, e era muito assim, uma rotina bem extenuante, né? Não tinha feriado, não tinha final de semana, e aí eu senti falta de ter uma qualidade de vida e ter também uma estabilidade salarial. Então eu optei para ir para a área da licenciatura, fiz concurso, aí fui embora para a Bahia, morei lá 3 anos, passei 2 vezes no concurso da prefeitura lá, né? Acumulei os cargos. E aí fiquei, né? Voltei para Minas, voltei para Belo Horizonte e ainda fiquei um tempo na educação física até 2012, quando aí eu resolvi realmente encerrar e tentar concurso para a área do nível médio, né? Área administrativa. Então, aí depois eu entrei nesses concursos de nível médio para a área administrativa, me identifiquei com a área, mas antes disso, eu trabalhei como coordenadora de duas academias, então eu tive uma experiência com administração que me ajudou a ver que realmente, né, eu tinha uma afinidade com essa área nova. E aí eu fiz a graduação em administração, formei já no intuito de seguir a carreira pública, né? Aí realmente é o que eu queria. Meu sonho era ser administrador na área pública, ter o cargo de nível superior que eu conquistei agora. E de onde veio, assim, essa vontade de ser servidora? Tipo, você teve influência de alguém? Como é que tudo começou no mundo dos concursos públicos mesmo, Bárbara? Então, a minha mãe, ela é professora, né? Então eu já tenho essa disciplina com os estudos, essa vontade de vencer né, na vida pelos estudos, graças à minha mãe. Minha mãe é professora, trabalhou durante a vida toda, né, no estado de Minas, e sempre trouxe isso para a gente, né, que ela venceu na vida através dos estudos e eu segui esse caminho aí, influenciada por ela. E minha mãe sempre falava de concurso. Então, quando eu estava na educação física, ela já falava: Ô, minha filha, faz um concurso, porque você vai ter uma estabilidade, é pouquinho, né? Porque o professor sempre ganha pouco, a gente sabe disso, né? Não é uma área tão valorizada quanto deveria. Mas você vai ter uma estabilidade, vai ter uma segurança salarial. Então, a minha mãe foi a grande influenciadora nisso tudo, né? Ela me ajudou muito. Que legal, então já tinha um exemplo em casa e acabou então tendo esse gás por parte dela para que você pudesse seguir carreira também. Você teve que E conciliar, trabalho e estudo? O que mais que você teve que conciliar para ajustar a sua vida para conseguir estudar, Bárbara? então, eu sempre trabalhei e estudei, né? Eu nunca só estudei. Eu teve uma época que era meu sonho fazer isso, eu sempre falava para todo mundo: "Ah, eu queria ter a possibilidade de só estudar". Mas eu sempre tive que conciliar as 2 coisas. Então sempre eu estava, né, ali aqueles horários vagos, como eu disse lá quando a gente conversou a primeira vez, qualquer tempinho que eu tivesse, eu estava estudando. Aliás, eu sou assim, qualquer tempo que eu tenho, eu estou estudando. É muito raro eu estar à toa, né, sem fazer alguma coisa.
Então, eu sempre tive que conciliar a rotina de estudos com trabalho. Então, para mim, isso já vem desde sempre, desde a época, inclusive, da faculdade, que na faculdade eu estudava e trabalhava, né? Então, para mim, já é uma coisa que eu tive que me adaptar desde sempre. Normal, né? E como que você conheceu o Estratégia Concursos, Bárbara? Então, a estratégia, ele chegou em 2011, se eu não me engano. Eu acho que quando começou, né, que a gente ouviu falar da estratégia. Até então, eu estudava por meio de apostila, que é o que tinha, né, na nossa época aí, principalmente esses concursos antes de 2000, 2012, 2013. E aí, quando eu conheci o estratégia, eu cheguei a fazer. Eu lembro que o principal foi o STJ em 2015, que foi quando realmente, né, eu comprei o curso, conheci o material. E aí fiz essa primeira prova já estudando pela estratégia. Tive uma pontuação muito boa, mas não consegui, né? Uma classificação dentro das vagas. E como eu estava fazendo a graduação em administração e em seguida eu passei também no mestrado, então eu dei um tempinho do mundo dos concursos aí entre 2016 até 2018, que foi quando eu formei, eu terminei a graduação e o mestrado praticamente juntos, né? E aí, em 2019, é que eu peguei e firmei na estratégia mesmo até chegar nessa aprovação em 2022. Muito bom. E, Bárbara, qual que para você é o grande diferencial dos materiais do Estratégia em toda essa trajetória aí que você vivenciou de mudanças, inclusive, né, nas plataformas, de disponibilizar ferramentas, atualmente, assim, o que que você acha que é o grande diferencial nos materiais do Estratégia? O estratégia ele é muito completo, né? Assim, o PDF é fantástico, né? Muitas vezes eu vejo o pessoal reclamando, é muito grande, é cansativo. Eu mesmo já reclamei, confesso, algumas vezes, né? Mas, enfim, eu acho que é o material mais completo que tem e o que tem o sistema de apoio, né, que eu acho que tem lá no Estratégia, que é, assim, essencial, pelo menos para mim, dentro da objetividade que eu gosto de estudar, dentro do que eu me propus, né, dentro do meu plano de estudos, a trilha, eu acho ela fantástica, porque ela te direciona, né, em cima do conteúdo, naquele dia ali, para você ver fazer aquelas determinadas atividades, sem perder tempo. O passo estratégico, para mim, é sensacional para revisão, né? Então, é um aliado aí para você fazer aquela revisão rápida e ver onde estão os gaps ali, né, as lacunas que você ainda precisa trabalhar. É, o sistema de questões eu cheguei a usar, né? O sistema de questões eu estou usando mais recente. Então, eu acho também que está com um banco de questões muito aprimorado, né? Então, assim, eu acho também que eu não sei nem te dizer o que na estratégia não é bom, porque tem ainda a sala VIP, que eu cheguei a usar também para algumas mentorias, né? Para alguns direcionamentos. Eu acho que é um material muito rico, né? Os vídeos, enfim, é até difícil de falar assim, o que né, pontuar uma coisa só. Eu acho que é todo um combo aí que a gente tem para poder direcionar os estudos de uma maneira eficaz, para atingir mesmo o resultado. Que legal, muito bom, muito bom. Você conhece todas as ferramentas, né? Eu queria saber o seguinte, como é que você se organizou, Bárbara, para fazer aí um plano de estudos bacana, que se encaixasse na sua rotina, conciliando aí as suas atividades? E quantas horas que você conseguia estudar por dia? Então, na verdade, isso eu aprendi foi até em uma das salas que eu assisti, né, a mentoria, e aí o professor sempre dava aquelas sugestões, né, de como dividir 50 minutos de teoria com 10 minutos de exercício. Enfim, aí eu vi também aquilo que se adequava para mim, né? Então, o que que eu fiz? Eu montei um plano de estudos em que eu estudava em torno de 3 horas a 3 horas e meia líquidas por dia, isso nos dias de semana, né? Conciliando com o trabalho e a vida, né? Que a gente tem as coisas também para fazer, né? Os afazeres da vida. E aos finais de semana, aí eu me dedicava com um tempo maior. Então, por exemplo, normalmente eu vou lá ver a minha mãe, fico com a minha família de 15 em 15 dias. E aí, quando eu não estou lá, o final de semana que eu não estou lá, aí eu estudo, 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 se deixar, eu fico o dia todo, né? Então, assim, eu sei lá, das 6 horas líquidas, 7 horas líquidas, eu vou até onde eu vejo que eu dou conta e estou bem, né? Estou conseguindo ter ainda um rendimento. Então, eu fazia isso. Durante a semana, eu mantinha, né, em torno de 3 a 3 horas e meia líquidas, e aos finais de semana eu já deixava mais livre. Quando estava chegando a prova, aí não tem jeito, a gente tem que intensificar, né, e dar aquele gás total aí nos últimos 15 dias mesmo.
Uhum. E me conta uma coisa, você citou os PDFs muito completos, né? Inicialmente, até você, quando pega ali, você acha que é muito longo, mas depois, com a complexidade dos assuntos, você percebe que realmente tem bastante conteúdo ali para absorver e tudo mais. Mas eu queria saber qual o método de estudos que foi mais eficaz para você para passar no TJ, Minas Gerais. Foi o PDF, foi a videoaula, ou você se organizou ali, usou uma estratégia, tipo, as disciplinas que eu tenho mais dificuldade eu vou na videoaula, como é que você se organizou? Então, quando eu fui para o TJ Minas, eu tinha acabado de tomar bomba lá no TJ DFT. Foi lá que eu conheci a Beth, o Herbert e a Adriana, né, na porta de prova lá em Brasília. Fiquei super feliz. E aí, assim, eu fui com tudo para essa prova e tinha ficado por um ponto da redação. E quando saiu o espelho da redação, eu tinha praticamente escrito o que estava lá, né? Assim, em forma de conteúdo, lógico, né? Alguma coisa gramatical, pode ser que teria aí algum desconto, mas o conteúdo estava dentro do que tinha previsto lá o espelho da FGV. Então, eu já tinha pegado bem pesado para esse concurso e foquei muito em PDF e só videoaula eu vi as da Gabi, de orçamento. Também eu vi essas videoaulas da Gabi e não precisei ver nunca mais videoaula de AFO, porque a Gabi é espetacular e eu consegui absorver bastante ali, né, tudo que eu precisava. Então, quando eu cheguei no TJMG, em dezembro, essa prova do TJDFT foi em maio, eu já estava com essa bagagem, né, com esse arcabouço todo aí. E aí, realmente, eu foquei mais nos PDFs, né? Então, eu fiquei bem ali, só focada nos PDFs, para poder absorver, principalmente a administração, que eu brinco que é um poço sem fundo, né? Porque a nossa área é maravilhosa, eu amo administração, adoro tanto estudar quanto trabalhar na área, porém, sempre tem um teórico que surge, sempre tem um livro novo, né? Não é uma coisa muito certinha ali que a gente consegue absorver limitar, né, o conteúdo dentro tem os principais autores, mas sempre tem outras coisas surgindo, né, novas concepções. E eu acho que o PDF da estratégia foi fundamental nisso. Então, na área de administração, ele é um PDF extremamente completo, porque ele aborda ali vários assuntos e traz sempre essas novas visões aí, né, que tem na nossa área, essas novas teorias que surgem e que muitas vezes na graduação a gente não consegue absorver tudo. Então, para mim, acho que o diferencial foi isso, foram os PDFs. Boa. E para revisão, como é que você revisava? Era por grifo, eram simulados, resumos, eram os bizus estratégicos? Como é que você se organizou para revisar? Então, faço os resumos, né? Então, eu usei os meus resumos junto com o PDF marcação dos aprovados e o passo estratégico. Eu fiz do TJ Minas Gerais, eu fui por essa, né, vertente. Os bizus estratégicos, eu confesso também que eu comecei a usar mais recentemente, porque eu ainda fiz mais provas, né? Depois fiz do Ministério Público. Agora, recentemente, eu fiz da Câmara Municipal de Belo Horizonte, também estou aguardando a redação, fiquei em nono lugar. Então, aí que eu estou tomando conhecimento melhor dos bizus, né? Porque é muito material, então tem hora que a gente fica até assim, né? Eu vou por aqui, vou por ali, e sempre está surgindo coisas novas. Então, para o TJ Minas Gerais foi isso, foi o livro Marcação dos Aprovados, o passo estratégico e os resumos que eu fiz, né, ao longo dos estudos. E qual que é a importância dos exercícios para você, Bárbara? Você acha que isso fez diferença na sua trajetória? Sim, os exercícios são fundamentais, né? Eu acho que nem precisa dizer, todo concurseiro tem que conhecer a banca para a qual ele vai prestar a prova, né? Então, assim, tem que fazer exercício para a gente saber onde é que está o ponto fraco, né? O que que é que a gente acha que sabe e não sabe e o que a gente realmente não sabe. Então, fiz sim, eu fiz em torno, acho que de 14 mil questões aí, se for contar, né, desse gap aí do TJDFT até o TJ Minas, porque aí, como eu disse, como eu já estava com uma bagagem teórica boa, então eu consegui fazer essa lapidação, né, e resolver muitas questões. Boa. E teve alguma disciplina que você pudesse citar aqui para gente, ô Bárbara, que foi mais difícil para você e que o que que você fez para superar essa disciplina? Foi talvez a administração que você citou, que tem sempre uma coisinha a mais, ou foi outra? Conta para gente. Então, no TJ Minas, caiu só noções de contabilidade e orçamento, então foi um pouco mais tranquilo. Mas o que eu vejo nessa preparação para a área de administração, que eu tenho mais dificuldade,
é a questão da contabilidade. Eu sempre tive dificuldade com contabilidade. Na graduação, fiquei com 7, foi a minha pior nota. Então, assim, eu consegui superar muito com o Gilmar, né? Tenho assistido às aulas do Gilmar. Na pandemia, eu fiz um curso específico com ele. Tem o Sandy também, que eu já vi algumas coisas. Então, assim, orçamento era a minha grande lacuna. Quando eu peguei realmente para estudar só para a área de administração em 2019, aí eu fiz esse foco bem direcionado para essa área de afro, porque eu tinha muita dificuldade. E aí eu superei com a Gabi. E depois, né, eu vi essa necessidade, em alguns editais veio essa cobrança de noções de contabilidade, e aí eu tenho feito isso. Quando surge nas provas, eu vejo, né, algumas aulas, videoaulas mesmo, porque eu já tenho mais dificuldade em seguir só pelo PDF, e na área de contabilidade, contabilidade pública. Mas eu acredito também que o material da estratégia está bem redondinho, bem completo, e dá para, né, assim, cobrir todos os pontos aí que forem necessários nessa área também. Excelente. Ô, Bárbara, conta pra gente como foi a reta final, a semana anterior à prova e o dia pré-prova. Que tipo de aluna que a Bárbara é? Ela intensifica os estudos, vai até o final estudando, ou no dia anterior tira o pé, já vai começando a relaxar, estuda menos horas? Como é que você se comporta? Não, então, eu fico bem estressada e bem nervosa. Na verdade, antes da prova do TJ Minas Gerais, eu ainda passei por uma cirurgia. Eu tive que fazer uma cirurgia, né, que foi um pouco urgente. E aí a única coisa que eu pedi ao médico é que fosse depois da prova, porque eu não tinha condições de fazer essa cirurgia antes da prova. Então ele marcou na terça-feira, eu fiz a prova domingo e fiz a cirurgia na terça. Então, nos 15 dias antes da prova, eu estava com essa questão da cirurgia, né, ainda fazendo alguns exames, resolvendo algumas coisas. E aí eu tirei férias, né? Tirei as 2 semanas anterior, porque já tinha programado a cirurgia, então tirei e consegui concentrar, né, mais nessa questão da revisão final. Até porque, como eu estava também com essa sobrecarga da cirurgia, então eu consegui conciliar essa questão do trabalho, tirei as férias e fiz a reta final, né, para o TJ Minas Gerais. E aí, nessa reta final, aí realmente resumos, as redações todas que eu fiz ao longo do tempo na área de administração, porque eu tive que fazer 2 estudos de caso, então a redação era bem direcionada, né? Então eu tive que focar bem, né, nos conhecimentos específicos e exercícios. Então eu fiquei nessas 2 semanas em cima disso. É, porque a vida da gente não para, né? Vai ter o concurso, a gente quer passar, mas tudo acontece e parece que acontece Sim. exatamente naquela prévia, né, Bárbara? Exatamente, tinha que vir naquela janela, né? Mas, enfim, é o que eu fiz tudo que eu podia, né? Da melhor forma, foi assim que eu encarei. Deu certíssimo. Bárbara, conta pra gente a discursiva. Você tem alguma dica que você pudesse dar aqui para quem está nos acompanhando? Algum conselho sobre a discursiva? Porque a gente sabe que tem um peso grande, muitas vezes te põe ou te tira das vagas, né? Conta pra gente aí, tem alguma dica? Pois é, a discursiva realmente ela te põe, te tira das vagas. A pessoa, né, o candidato que estava em primeiro lugar no TJ Minas Gerais, ele saiu das vagas por causa da redação da discursiva. Então, realmente uma coisa bem, né, que a gente tem que ficar atento. Em relação à discursiva, tá? Eu já me fizeram essa pergunta outras vezes, né? O pessoal que estuda. Eu nunca tive muita dificuldade com redação, porque lá no Cefet mesmo a gente tinha que escrever uma redação por semana, então eu fui treinada, né, nessa área aí, dentro da minha própria vivência de estudos, né, no ensino médio, e eu sempre gostei muito de português, né? Então eu nunca tive tanto problema com essa questão do português e da redação, mas a gente tem que treinar o tipo específico, né, que é solicitado pela banca. Eu nunca tinha feito um estudo de caso, então, na época, eu vi lá pelo material de estratégia como é que fazia, né, os exemplos, e aí eu fiz todo os meus resumos, né, as minhas redações, para eu poder revisar ali nesses últimos 15 dias, seguindo aquela receita, né, do estudo de caso, né, como é que era a estrutura do texto, né, como é que tinha que ser as respostas, que são bem objetivas, que é bem diferente de uma redação, por exemplo, dissertativa argumentativa. E treino, porque você tem que dosar certinho o tempo, né, da prova objetiva, da prova discursiva. E a minha caneta realmente ela caiu na hora que a mulher
recolher o caderno. Então, assim, eu cheguei a fazer a objetiva toda, marquei, e a discursiva foi até o último segundo, assim, eu ainda estava corrigindo umas vírgulas, mas deu tudo certo e eu fechei a discursiva. Caramba, foi no milésimo de segundo que ela tirou. Sim, eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou e falou: agora já acabou mesmo, eu tenho que pegar a prova. Eu soltei a caneta e aí pronto. Mas eu estava só colocando vírgulas, né, ali, que às vezes a gente escreve, esquece as vírgulas, enfim. Ô, Bárbara, e se você pudesse citar aqui o que você mais acertou, o que você mais errou, o que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso? Apesar que falar o que errou num primeiro lugar é difícil, né? Mas talvez você pudesse fazer diferente, que você acha que você poderia mudar, o que que seria? Sim, eu acho que essa questão, né, do ponto fraco, né, que no meu caso são essas questões ainda de contabilidade, que às vezes eu dou uma escorregada, né, às vezes nem tanto a parte de matemática, que às vezes me assusta, não tanto mais, mas ainda assusta aquelas tabelinhas lá, para você ver ativo, passivo, aquilo ali dá uma bugada. O que eu faria diferente, eu acho que exercitar mais, porque como essa parte, né, é o meu maior desafio, então eu acredito que eu vou ter que me dedicar mais, exercitar mais, para poder pegar confiança, né, de ver a hora, porque às vezes eu vejo uma tabela lá cheia de números, eu sei direitinho as definições, mas aí na hora de fazer os cálculos, eu dou uma escorregada ou fico um pouco, né, apreensiva com algum conceito. Então, é isso. Eu acho que nesse momento eu me lapidaria nessa área de contabilidade. Uhum. Ô, Bárbara, quando a gente vê assim um primeiro lugar, houve uma história de uma pessoa que estudou durante muito tempo, que estuda desde sempre, até com o apoio da mãe, que também seguiu essa vida de servidor e tudo mais, a gente pensa, puxa, essa pessoa sempre teve motivação, porque a mãe estava sempre ali do lado e tudo mais. Eu queria saber o seguinte. Você pensou em algum momento em desistir ou bateu desânimo em alguns momentos de falar, puxa, não sei se eu vou conseguir, eu estou aqui tentando, estudando, me esforçando. Bateu isso? Sim, como todos nós, né? Teve uma pessoa também importante que eu esqueci de citar, que eu foco muito nessa questão da minha mãe, né? Porque mãe é mãe e a gente sabe o quanto significa. Que é meu esposo. Meu esposo, ele veio, né? A família dele é da área pública. Hoje ele trabalha na área pública, mas não é mais o foco dele, ele quer ir para essa área de tecnologia, né? Então, enfim, ele quer criar uma outra carreira. Mas nesse momento, inclusive quando eu conheci ele na educação física, ele foi uma grande influência, porque ele que me apresentou o mundo dos concursos. Eu sabia que existia, né? Mas eu não sabia como é que, tipo assim, estudar para concurso, né? O que é estudar para concurso? E ele estudava para concurso na época, então ele me deu esse, né, abriu essa primeira porta. Ó, você quer passar, né? Minha mãe já falou, a porta existe. Aí ele falou, você quer passar, a porta está aqui. Então eu fui e me encontrei, né? Ele não se encontrou, tudo bem, né? O ponto de vista dele, mas eu me encontrei ali. E aí, em 2021, logo depois da pandemia, eu tive dois contatos, são duas amigas muito queridas, uma é da área privada, né, da área empresarial, e ela virou para mim e falou assim: amiga, eu acho que você tem um potencial tão grande, você só tem essa vontade mesmo. E aquilo ali me machucou muito, sabe? Que eu falei assim, poxa, eu não vou desistir. Eu já tive na área privada. Eu acho que se eu realmente, né, quisesse ter criado um caminho lá, eu criei um caminho, mas se eu quisesse ter continuado, eu teria ficado. Aí eu olhei para ela e falei, não, meu caminho é na área pública, é o que eu quero. E uma segunda amiga, né, que é da área do esporte, que a gente faz, treina juntas, ela virou para mim um dia e falou: qual que é seu plano B? Aí eu olhei, eu já tinha feito TJDFT, não tinha feito TJ Minas ainda não. Aí ela virou e falou assim: qual que é o seu plano B? Você já pensou nisso? Aí eu virei e falei assim: não tem plano B, eu vou ter que voltar para o A. É o que eu quero. Eu não tenho plano B. Eu fiz tudo o que eu fiz para chegar aonde eu quero, né, estar, que é no nível superior em administração. Então eu vou ter que chegar lá. Aí pronto, aí junto a ela vieram várias pessoas, né? Eu hoje sou concursada, né? Trabalho numa instituição federal. E aí vários colegas de trabalho mesmo falaram várias vezes, né? Falaram assim: mas é uma vaga só, como é que você vai fazer? Sua área só sai uma vaga. E aí tinha aqueles, né, mais um pouquinho mais positivos que falavam: mas ela precisa só de uma vaga. Mas você vê que não falava com aquela vontade, né, que realmente a gente a gente que estuda tem de passar naquela vaga, né? Falava assim, como se diz: gente, não vamos desmotivá-la.
Então, assim, eu acho que esses foram os momentos em que realmente eu parei, pensei e falei, não, eu não tenho o que fazer, eu não vou desistir, porque eu cheguei até aqui, eu queria uma outra carreira, eu sabia o que eu queria, né? A partir do momento que eu passei naquela porta lá em 2007, eu sabia que era ali que eu queria estar pelo resto da minha vida, até o final da minha vida profissional, então é por ali que eu vou. E não desisti, mas acontece? Acontece. E depois do TJDFT, eu passei por um momento muito sensível, principalmente os 2 primeiros meses. Eu fiquei bem chateada, porque era um concurso que eu tinha, assim, a certeza de que iriam pelo menos corrigir minha redação, né? Eu não sei por que que eu criei tanta expectativa, mas eu criei. E aí eu vi que eu fiquei por um ponto e eu falei, meu Deus, será que eu não vou conseguir mais passar em concurso, né? Vem aquela coisa, né? E pronto, e aí ergui a cabeça, fiz o TRT de Minas antes, que também não fui bem, não deu. E aí cheguei no TJ Minas. E aí do TJ Minas para cá, eu já estou conseguindo, né? Classificar e estou vindo. Então é isso. E o TJ foi uma grata surpresa, assim. E eu não esperava, né? Assim, a hora que eu vi lá 92% de acerto, eu falei, agora eu tenho chance. Olha lá, aí você mesma se surpreendeu positivamente, né. Agora, então, Sim, sua família, seus amigos te apoiaram, né, sim, para caminhar sim. como concurseira e tudo mais. Como é que ficou a vida social, Bárbara, durante a preparação para esse concurso especificamente do TJ Minas Gerais para conseguir o primeiro lugar, assim, você conseguia, acompanhar os compromissos familiares eventualmente ou você realmente ficou reclusa, focada, como é que foi? Então, Estelle, eu já tenho essa fama. Eu acho que se minha irmã estivesse aqui, quando ela ver essa entrevista, ela vai rir, porque eu realmente sempre fui reclusa quando eu estou estudando. Eu lembro que na época do ensino médio, do ensino fundamental, minhas amigas chegavam no portão e me chamavam. Aí eu virava para minha mãe e falava, não, mãe, fala que eu estou estudando. E eu lembro direitinho, eu lá na varanda com o livro, né, sentada. Aí minha mãe, ai, agora ela não pode atender não, que ela está estudando para a prova. E fechava o portão e as meninas iam embora. Então, eu acho que todo mundo já conhece um pouquinho esse lado meu, né? Mas eu tento me equilibrar, porque eu acho que isso é importante para a gente, né? Enquanto ser humano, a gente também tem esses momentos, porque eu já tive épocas que eu estudei, fiquei por conta de estudar 100%, de não querer ver ninguém, de não querer fazer nada, e não, isso não me fez bem. Então, eu cheguei nesse equilíbrio, né? Com o tempo de estudo, me conhecendo, vendo as minhas necessidades, né? E aí, o que que eu faço? Os melhores amigos são os melhores amigos. Então, normalmente eles entendem, alguns estudam para o concurso, então fica mais fácil, né? E eu me organizo em turnos. Então, eu sou assim, por exemplo, se eu sair com o pessoal, a gente for para um clube, passar a manhã e a tarde, à noite eu estudo. Raramente eu saio à noite, mas se acontecer de tiver um evento à noite, né, da família ou com os amigos, aí eu estudo pela manhã. Então, eu estou sempre me equilibrando. Eu vou te ser bem sincera que eu nunca fui muito de dar um dia de descanso, não. Normalmente eu dou um período de descanso, né? Exceto assim, depois de uma grande prova, né, depois do TJ Minas, aí tudo bem, até pela eventualidade da cirurgia, eu tive que descansar pelo menos uma semana e dar um tempinho. Mas é muito difícil eu parar totalmente. Agora, antes da prova, vamos colocar aí, né? A partir do momento que sai o edital, eu acho muito difícil qualquer concurseiro que esteja estudando, né, de maneira séria e focada, ter vida social. Então, a gente tem que ser bem sincero também em relação a isso, né? Então, eu acho que é focar ali aquelas pessoas mais importantes, né? A família, que você tem que estar perto, né? Que você tem, às vezes, que dar um apoio, para tirar um momento de, né, de descanso. Mas, assim, vida social de sair e ficar, né, sei lá, passar a noite, ir para o churrasco, é muito difícil. A gente só consegue ter isso depois que realmente a gente for lá e assinar o termo de posse. O que eu queria saber agora, Bárbara, já estamos chegando na parte final da nossa entrevista, o que o Estratégia Concursos representa para você? Eu até coloquei uma frase, né, que eu achei que veio na minha cabeça, enfim, eu vou levar ela para minha vida. Porque a gente tem um sonho, né? Todos nós estamos aqui em busca de um sonho, seja na área pública, seja na área privada. No nosso caso, como estudante de concurso, é o sonho de conquistar, né, a aprovação, né, a nomeação e a posse no concurso público. Então, eu achei interessante que eu criei essa frase, né, que é em cima, lógico, de uma outra frase aí qualquer que já existe, mas não me vem na memória a frase certinha. Mas, enfim, é isso. Eu acho que eu tinha um sonho, né? Eu tinha uma prova a vencer, né, que é o obstáculo, e o estratégia me propiciou
alcancei esse resultado, né? Então, eu tinha lá minha caneta, eu tinha a prova, né? E ali eu estava com todo o conhecimento, que foi propiciado pela estratégia, né? Com toda a bagagem que eu precisava para vencer aquela prova. Então, é isso. Para mim, a estratégia, eu não sei nem assim o que dizer, assim, onde colocar, né? Em nível de importância, porque se eu não tivesse todo esse suporte que eu tive na minha preparação, eu não teria vencido a prova e não estaria aqui hoje para a gente comemorar. Muito bom. E agora, para encerrar, Bárbara, deixa uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente, que querem chegar onde você chegou, querem a aprovação, estão buscando uma palavra de incentivo, uma palavra motivacional. Deixa uma dica de ouro aí para essas pessoas. Não desistam, né? Eu acho que a maior característica que nós, concurseiros, temos que ter é a resiliência, né? A persistência, a vontade de vencer. Então é isso, não desista, sua hora vai chegar, né? Seu nome vai estar lá, você vai comemorar, vai assinar seu termo de posse e vai falar: ufa, eu venci. É isso. Beleza, Bárbara, obrigada, tá? Parabéns mais uma vez pela aprovação. Espero que você alcance o seu objetivo final, que você tenha muito sucesso na sua carreira, que você tome posse logo e seja muito feliz. E sempre que precisar da estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Obrigada, Estelle, um abraço. Valeu. Muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Já curte, comente, dê os parabéns para a Bárbara aqui embaixo. Quem sabe você não é o próximo a estar aqui. Tchau, tchau.